Fala pessoal, voltando aqui diretamente do Distrito AMB em São Paulo em 2024, último dia, hein Ricardinho, já tá ficando chateado? Sarrafo alto, mas o coração já apertando, Fernando. Pois é. Só gente. feras galácticas aqui. Só feras galácticas, né? Não tá brincadeira não, meu amigo. Então você que tá participando do IN, vem visitar a gente aqui no stand da Conexão, bater uma foto aqui no nosso estúdio, trocar uma figurinha, tomar um café com a gente. Tem várias atividades aqui, vários lançamentos, várias novidades aqui no stand. Vem bater um papo com o Dr. Rodolfo, que ele vai receber vocês aí de braços abertos, né? Verdade. E para quem não conseguiu estar aqui com a gente montou o Implantcast justamente para isso, para te dar um spoiler do que está acontecendo aqui no mundo da odontologia, da reabilitação, da prótese, do implante, né? Do digital que está extremamente presente. Nesses 3 primeiros dias a gente falou com grandes formadores de opinião, gente de mercado, professores que estão direcionando a nova odontologia, né, odontologia digital. E hoje a gente está recebendo aqui já um freguês nosso, né? Nossa, e além de tudo, queridíssimo, né? Pois é. Já esteve com a gente na primeira temporada. Na primeira versão, e como quem aumenta o Ibope, né, é chamado mais quem e tem mais mais vezes. clique, a gente chama de novo, né? Exatamente. Estamos com a presença, né, Fernando, do ilustríssimo Cleiton, e agora para trazer mais brilhantismo ainda do Paulo, para complementar a equipe do nosso laboratório, queridíssimo laboratório Kion. Referência aqui em São Paulo, no Brasil, né? No Brasil, na América Latina, porque é algo diferenciado, Fernando. Sem dúvida. É algo de, assim, fazer inveja a qualquer outro país. Não tenha dúvida. Seja pela organização, pelo maquinário e, sobretudo, pelas pessoas que trabalham nesse laboratório. O time Kion, que é sensacional, né, Ricardinho? Verdade. Capitaneado pelo Júlio, né? E, ao mesmo tempo, sempre o braço direito. O Júlio esteve com a gente no primeiro... Ele verdade. Fugiu do podcast. Não gosto muito de falar, não. Mas ele se saiu bem, viu? Aquele dia foi bem bacana o papo. Que bacana. Olha... Obrigado pela presença. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Nós que agradecemos. É um prazer enorme estar aqui. Que bom, Ricardo, Fernando, assim... Sou suspeito em falar, né? Mas agradeço mais uma vez. É sempre bom. Eu falo estar aqui com vocês. E agradecer também ao Rodolfo, ao Vaiano pelo convite. Sem dúvida. Como eu falei, assim, eu sou suspeito em falar em odontologia porque eu respiro odontologia 24 horas por dia. É verdade. Mas eu iniciei a minha trajetória dentro do laboratório com 15 anos de idade. Então, já há 28 anos eu estou dentro dessa jornada. E eu falo assim que eu sou suspeito em falar porque eu sou um apaixonado assim pelo que eu faço e pela odontologia, né? E hoje eu estou aqui com o meu grande parceiro Paulo Paz aqui, que está tocando lá o laboratório junto com a gente. Que lá, legal. toda a parte comercial e marketing, e vamos nessa. Que bacana. Fernando, eu acho que é uma curiosidade da nossa audiência, né, em saber, puxa vida, um laboratório industrial, um laboratório desse porte, mas assim, ainda com uma pegada, né, apesar de ser desse nível, que eu nunca vi um laboratório com essa grandiosidade, mas tem todo um lado personalizado, sabe? Então, sim. isso é, acho que, né, uma chancela de diferenciação. É o diferencial, né? É o que a gente dentista busca, né? Verdade. Atenção, um contato mais próximo, né? Verdade. Antigamente o contato mais próximo que a gente tinha era com o motoqueiro. É verdade. Não tinha uma troca de figurinha, né? E eu percebo a diferenciação começando até no primeiro atendimento, que você tem alguém que cuida da sua conta ali. Né? Uma visão muito diferenciada. Parabéns. Mas a gente está aqui, né, Fernando, para dizer para a nossa audiência e contar, vamos deixar para que eles contem, né, essa Exato, história. Como foi o início dessa parceria com a Conexão e o que vocês viram de super, assim, que ia ser uma parceria longeva. Conta pra gente, Cleiton. Aqui, por mais que seja um laboratório que nasceu recentemente, é um laboratório que já tem história, até porque é a continuidade do Laboratório Júlio, né? Exato. Resumidamente, aqui em 2019 um fundo procurou tanto eu como o Júlio para que a gente pudesse montar uma mega operação aqui no Brasil. A gente ficou namorando 2019, todo final de 2019 nós assinamos com o fundo e 2020 nós fundamos a Kion, né? Bem na pandemia. Bem na pandemia. Mas eu falo que Deus é muito bom, né? Então, graças a Deus, a gente vem trabalhando arduamente todos os dias
para sempre estar proporcionando o melhor, até porque a gente acredita assim que o laboratório é a extensão do consultório, né? Sem dúvida. Então a gente sempre fala aí, o Paulinho aqui, tipo assim, para a gente estar bem, nosso cliente tem que estar bem, né? Então tudo aquilo que vem ao encontro em benefício do nosso cliente, a gente sempre vai estar lutando e trabalhando para entregar o melhor, né? E quando a gente, como eu falei para vocês recentemente, antes de iniciar, hoje 85% dos trabalhos que entram no laboratório, ele já entra dentro do fluxo digital. Que bacana. Quando eu falo fluxo digital, eu já recebo 85% dos trabalhos através de scanner intraoral. E os outros 15% a gente digitaliza no scanner de bancada. E hoje em torno de 60%, 70% dos trabalhos que a gente faz é prótese sobre implante. E eu já conheço o Rodolfo e o Vaiano de longas datas, né? Legal. Mas quando a gente começou essa transição do analógico para o digital, a gente começou a ter muita dificuldade, porque o meu cliente que começava a transitar do analógico para o digital, Sim. às vezes ele tinha muita dúvida. Então, às vezes ele me ligava e falava, Cleiton, vou escanear um paciente de prótese sobre implante, o que eu faço? Muitos até achavam que o transfer de moldeira aberta ou moldeira fechada que ele usava para fazer a moldagem era o mesmo que ele ia escanear, né? Certo. E a gente sabe que tudo muda, né? O mindset do doutor ele tem que mudar quando ele migra do analógico para o digital. Mas eu posso dizer assim que o Rodolfo e o Vaiano, assim, eles fizeram um trabalho impecável. Contribuíram, né? Quando eu falo um trabalho, entendimento. Quando eu falo um trabalho impecável, a gente começou a passar as dores que a gente estava tendo, né, com a prótese sobre implante. E eles foram fazer um trabalho muito próximo do laboratório. Mas quando eu falo um trabalho próximo, ele não me ligava para falar assim, Cleiton, estou indo aí para tomar um café. Baixava lá já. Não, ele ia lá para falar com os meus técnicos, para ficar do lado do cadista, para ficar do lado da pessoa que fazia a seleção de componente, para entender a dor, para que ele pudesse trazer elemento facilitador para o fluxo, né? Que legal. Foi daí onde ele lançou, eu achei fantástica a biblioteca digital com soluções protéticas. Incrível. Pioneirismo, né? Onde abrange contempla toda a parte de Cone Morse, o RP da Nobel, Strauma, entre outros. Então achei que ele trouxe uma solução que vai facilitar todos, né? muito a vida do técnico e principalmente do meu cliente, que é o dentista, né? Que legal, Cleiton. E esses 15% ainda, Cleiton, que não estão no digital, que trabalho que vocês estão fazendo com eles de provocá-los, de ensiná-los, de educá-los para eles também, para virar 100% do público de vocês digital? Tem alguma estratégia, tem algum caminho? Hoje a gente oferece para os clientes que não têm scanner um serviço de escaneamento, um scan service, né? Que a gente tem uma equipe de dentistas preparadas, né? Muito bem preparadas, que a gente manda esse dentista até o consultório para fazer esse escaneamento. Então, um dentista que quer fazer um trabalho, eu falo, não precisa ter para ser, né? Não precisa ter um scanner para ser digital. Hoje, não só eu como laboratório, mas algumas radiologias também oferecem serviço, mas a gente já implantou esse serviço, já vai fazer uns 2, 3 anos, onde a gente oferece para os dentistas que não têm scanner esse serviço, até porque, e a gente percebe que é um jogo bacana, né? Eu falo que é um game assim bom de se jogar, porque o dentista ele começa a ficar muito dependente do escaneamento. E chega uma hora que ele já não está conseguindo conciliar mais a agenda dele com a nossa agenda de escaneamento, e ele acaba adquirindo o scanner, porque ele acaba vendo que o fluxo facilita muito o dia a dia dele e a gente acaba trabalhando de uma forma muito mais previsível, né? Que bacana, sensacional. Cleiton. Apesar de que já estão, né, cada vez mais ampliando, né, esse número de scan service, né? Já estão. Essa é a nossa visão, né? Mas o curioso é que na faculdade a gente não tem uma matéria de odontologia digital. Isso. Num país que tem quase todas as empresas trabalhando com isso. Dos dentistas do mundo precisaria já começar a despertar isso, a desenvolver. A gente não aprende isso na faculdade em momento algum. Então, as empresas, o laboratório Kion está fomentando o mercado, a conexão está sendo pioneiro no mercado que já para as empresas multinacionais agora é prioridade. Legal. Antigamente o Brasil figurava no mapa de vendas há 10 anos das multinacionais como o resto do mundo. Sim. Hoje é Brasil. É protagonista. É protagonista. Numa estratégia de lançamento de scanner, de fresadora. Então, como que o laboratório consegue ajudar nesse sentido? O Kion está muito preocupado. Eu estava lendo um artigo semana passada numa revista que
turismo odontológico, o Brasil já é o número 1 no mundo. Poxa, então, o gringo vem para cá, gasta muito menos com o tratamento que ele gastaria lá. É um país que ele pode conhecer, o Rio, paisagens maravilhosas, sim. E tem os melhores profissionais do mundo. Isso é constatado já. E como que esse serviço consegue ser rápido? Porque ele não vai ficar aqui um mês. Não tem como, né? Sem o digital. Sem um laboratório que consegue fazer uma entrega rápida, eficaz, com processo garantido. Isso, você abriu muito bem o tema com valores do laboratório, missão. Na nossa página inicial tem um dos valores que pra gente é fundamental, que é a transparência. Bacana. Isso a gente não abre mão para trabalhar com o mercado. Bacana, Paulo. E aí também lembro de uma história rápida na faculdade que a minha primeira PPR eu perguntei, qual o prazo do laboratório da faculdade para entregar essa minha primeira PPR? Não tinha. E como não tem prazo? Não tem. Você manda, você registra tudo. Vai na demanda do... Não crie expectativa. O laboratório passou do momento de saber que tem hora de abrir, hora de fechar, processos. E eu que venho desse mercado de multinacional, quando conheci o Kion e a proposta, eu falei, legal, uau, tem missão, tem valores, tem foco no cliente. Isso pra gente é uma coisa maravilhosa. Faz a diferença, né? Total. Você tem um norte, né, a seguir, você sabe por qual caminho. Mas uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, eu falo que assim, eu nem gosto de falar muito de odontologia digital. A odontologia é o que é, né? O digital é uma ferramenta facilitadora para o processo, tanto que eu falo que, até participei também de outros podcasts, o pessoal falou assim, Cleiton, como está a transição do dentista do analógico para o digital? Eu falo assim, o dentista... Aquele que se preocupa em fazer um bom preparo, um bom planejamento reverso, a curva de aprendizado dele é muito rápido, né? Quando ele transita de um para outro. Agora, aquele que acha que o scanner vai sanar toda a dificuldade dele, ele acaba Ele não ensina, né, a odontologia. Eu falo que ferramenta. Eu falo que o scanner, ele não prepara, não afasta e não cimenta, né? Ele é um elemento facilitador para o processo. Eu até brinco um pouco que eu vejo o scanner como o VAR do futebol, né? É verdade. Não, porque o que acontece? Eu trabalho com grandes profissionais e às vezes ele mandava um trabalho para fazer 10 elementos lá de faceta, às vezes o último molar repuxou, né? Eu ligava para ele, ele falava, pô, Cleiton, não repuxou? Eu falei, repuxou. Hoje o scanner não, hoje você está escaneando, você está com a tela grande na sua frente. Você está observando Você tudo, consegue observar para ver se vai dar continuidade ou não. Por isso que eu brinco, parece o VAR do futebol, né? Você consegue tomar uma decisão, antes de tomar qualquer decisão, ver se vai seguir ou não. Então, a gente só tem que tomar muito cuidado, porque a gente fala muito em odontologia digital, mas a gente não pode esquecer da base, né? Então, eu falo assim, se o dentista ele não focar, não só o dentista como o laboratório também, e eu falo assim, se não souber função e estética, não adianta de nada. Você pode ter o scanner que for, você pode ter o melhor software CAD que for, não vai sair, né? Então a gente tem que bater muito nessa tecla, porque às vezes eu percebo que a gente acaba invertendo um pouco os valores, né? Sim. Então eu falo que o scanner, ele é uma ferramenta facilitadora para o processo. Eu falo que ele é um meio, não é o fim, né? Então, a gente tem que... Eu gosto de focar muito isso, porque às vezes parece que a gente está trabalhando no mundo digital, você não precisa mais estudar, você não precisa mais fazer curso. Você vai apertar lá um botão, o botão vai fazer tudo. Vai fazer sozinho. Eu acho que pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente começa a estudar, a gente percebe que a gente cada vez mais tem que estar estudando, porque... Eu falo que a odontologia, ela caminha com os passos muito rápido, assim, né? Sim. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, para a gente não confundir o propósito, né? Boa. Poxa vida, que interessante. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, Cleiton e Paulo, a respeito não só de novidades, né, que o Kion está introduzindo agora aí no mercado, sobre as impressoras, sobre, né, todos esses materiais novos. A gente está percebendo que a odontologia está crescendo a passos largos e rápidos, né, no que tange a materiais novos. Eu sei que vocês têm aí, esse é o foco, sempre buscar uma coisa que realmente consistente, de qualidade, né, mas atualizada. Então eu queria que você versasse sobre isso. E também uma coisa que me chamou a atenção, Fernando, que eu acho que é importante que a nossa audiência saiba,
é que o Kion, dentro dessa grandiosidade deles, eles proporcionaram uma democratização no que tange a confecção das próteses, essas coisas, porque cá entre nós, bons laboratórios só eram acessíveis para profissionais muito ricos, né? Então eram pessoas que só podiam ter acesso a um bom laboratório aqui, sobretudo em São Paulo. Cleiton, você testemunha disso, você sabe, certos laboratórios só fulano da classe A que poderia acessar. E vocês conseguiram, dentro da visão de vocês, uma democratização, né? Não só no material, na finalização, né? E isso daí os diferenciou demais, Cleiton. Então eu gostaria que vocês, por favor, versassem sobre isso. Falando um pouco de materiais, assim, o que a gente vem fazendo muito hoje, a gente vem trabalhando muito com a zircônia, né? Primeiro porque, assim, como o nosso maior fluxo é o fluxo intraoral digital, uma coisa eu bato muito na tecla. Para mim, durante esses anos todos que eu venho trabalhando dentro do fluxo digital, para mim começou digital, tem que terminar digital, né? Com isso, a gente cada vez mais vem trabalhando assim um pouco com metalocerâmica. Porque quando o dentista ele escaneia, ele manda esse arquivo para o laboratório. Se eu for fazer a metalocerâmica, eu não consigo trabalhar 100% no fluxo digital. Então, para fazer uma metalocerâmica no fluxo digital, ele vai ter que mandar o arquivo para mim, eu vou ter que imprimir o modelo, colocar o análogo, pegar o calcinável com base de cromo, encerar, incluir, fundir. Eu não sou muito a favor desse fluxo híbrido, né? Por quê? Porque quando você tira do digital e vai para o analógico, a margem de erro é muito grande. Eu vou dar um exemplo. O grande gargalo hoje do fluxo digital é a impressão. E para mim a impressão ela tem uma alteração dimensional maior que o gesso. Hoje eu posso imprimir uma placa, amanhã se eu for pegar a mesma placa ela pode ter alguma alteração ou modelo. Então, sabendo disso, que a impressão ela tem uma alteração dimensional maior que o gesso, se eu for trabalhar no fluxo híbrido, tendo como referência o modelo impresso, qualquer alteração que deu no modelo vai corresponder em boca, certo? Então, para mim, lá no laboratório, para a gente acredita muito no fluxo 100% digital. Com isso, a zircônia vem ganhando seu espaço cada vez mais. E cada dia que passa eu fico cada vez mais apaixonado pela zircônia, né? Só que a gente tem que pensar que quando a gente trabalha com a zircônia, a gente está trabalhando sobre um T-base, né? E o T-base é metálico. Então, como você vai equacionar essa questão de ter um material, o T-base que é metálico, e às vezes você depende de uma situação que você precisa usar um material muito translúcido, né? De acordo com o caso. Hoje a zircônia você tem um opacificador interno. Porque antes, às vezes, eu precisava usar uma zircônia translúcida, mas eu usava a zircônia translúcida na hora da cimentação, ela ficava cinza. Hoje não, hoje você consegue usar uma zircônia translúcida e usar um opacificador interno para que uma vez você bloqueie a passagem de luz, né, do T-base e você oferece o material mais translúcido. Então hoje a zircônia, para você ter uma ideia, no laboratório, a zircônia chega a ser de 30% a 40% mais barato do que uma metalocerâmica. Nada contra a metalocerâmica, até porque eu trabalhei muito na minha vida com metalocerâmica. Uma vez eu fui tentar fazer as contas de quantos elementos eu já tinha aplicado, eu parei. Porque ia denunciar a idade, né? Mas enfim, nada contra a metalocerâmica, mas eu falo que assim, hoje não faz mais sentido a gente como laboratório, sabendo que a gente tem um software CAD que nos dá previsibilidade, né, uma ferramenta facilitadora, eu ficar estratificando, né? Mas eu falo que cada caso tem sua indicação, mas hoje no laboratório o que a gente mais faz, com preço mais acessível, prótese sobre implante, e a gente utiliza muito a zircônia, até porque é um material mais indicado para prótese sobre implante, uma vez que a gente tem um material com uma excelente estética e com resistência, né? Sim. A palavra democratizar, ela foi usada da forma mais correta, porque hoje a gente atende diferentes filosofias, seja material impresso ou fresado. Mas muito além do dentista, hoje a gente consegue atender laboratórios. Então o número de serviços terceirizados nosso tem crescido absurdamente. Que legal. Isso é muito legal. Sim, porque existem aqueles laboratórios que não têm margem de erro. Não podem perder dinheiro de forma alguma.
E aí trabalham de uma forma com a gente, com que a gente consegue fornecer um material mais previsível para eles, fresado, impresso. Legal. Isso democratizou. Que bom. Aquele que não tem condições de ter 1, 2, 5 fresadoras, a gente tem muito mais que 10. Então, para a gente, democratização não só das filosofias da odontologia, do dentista, mas para os laboratórios que trabalham com a gente também. Que bacana, olha. Virar referência para os laboratórios, né? Exato. Até a questão de profissionalizar, porque às vezes tem muito laboratório pequeno que não tem gestão, não sabe organizar. Seria interessante, né, um investimento tão grande. Né? Mas às vezes um laboratório que vai fazer, vamos supor, 10 elementos por dia, a conta não fecha. Não. Se ele for fazer um investimento numa tempo que ele vai dedicar, numa fresadora, isso, né? Então, às vezes é melhor ele ter um parceiro que possa ajudá-lo nesse fluxo do que às vezes ele fazer um investimento hoje. Se você for fazer um investimento numa fresadora, é um investimento que da ordem, né? E para você conseguir o retorno desse investimento, aí você vai ter que produzir muito, né? E não é só investimento, às vezes só de uma fresadora. Não, é de todo. Mas é manutenção, sim. Você tem que estar ali. Não é, às vezes a gente acha que é só comprar, apertar plug o botão and play, né? Mas a gente sabe o quanto a gente não sofre, até porque a gente passou um momento que a gente sofreu para criar um processo para manter as fresadoras em ordem, calibrada, né? Todo dia você tem que calibrar, você precisa ter processo para isso, porque se você não calibrar, vai corresponder no resultado final, né? Então a gente vai gerar retrabalho, isso implica estresse, né, para todo mundo. Muito. E a proporção de dentistas, eu estava falando com o Cleiton. Cleiton é uma referência para mim desde o começo, há muitos anos eu conheço ele. E eu estava falando, Cleiton, dentistas por ano no Brasil se formam 20 mil. A proporção de técnicos formados é muito menor. Tá. Então a quantidade de dentistas que estão surgindo e para demandar trabalho para esses laboratórios, como que eles conseguem abraçar essa causa, digamos assim? Né? Então essa digitalização e democratização do laboratório Kion vem muito a calhar desses protétipos que estão querendo ampliar o negócio deles. Dúvida. A gente fala muito em modelo de negócio para eles. Olha, você consegue atingir aquela classe, mas conta com a gente, nós estamos aqui para te ajudar. Bacana. E isso tem sido um sucesso fenomenal. O Kion tem também uma coisa que eu acho que é importante, Fernando, que ao visitar lá, e também posso dizer de prova viva, da preocupação com a educação continuada. Sem dúvida. Ele promove, né, dentro das suas instalações, sempre cursos com vários nomes, não fica preso a nenhuma tendência, não, ao contrário, abre as portas para que muitos profissionais, laboratoristas, né, venham ter novamente o conhecimento, tá? E valores acessíveis. Sem dúvida. Isso que é legal. É o mais importante, né? Até porque a gente acredita que a base de tudo é a educação, né? Então a gente foca muito, investe muito nessa questão da educação. E a gente, é aquilo que eu falei no início, né? Pra gente estar bem, nosso cliente tem que estar bem. Então tudo aquilo que vem ao encontro, que vai facilitar o dia a dia dele, a gente leva lá curso de fotografia, curso de estética, curso de implante, curso de gestão, preparo, enfim. Tudo aquilo que vai ajudar ele no dia a dia, né? Eu até falo assim, uma das coisas que a gente bate muito na tecla também, não só a questão técnica, mas a questão da informação também, né? Hoje, o Ricardo sabe, a gente tem uma plataforma que facilita a comunicação clínico-laboratorial. Sensacional. Porque às vezes não adianta a gente ter só a parte técnica e a informação não chega. Se a informação não chega, ela fica desencontrada. Aí o desencontro leva o quê? A erros, a repetição, a retrabalho. E eu falo assim que graças a Deus, eu tenho bons amigos e às vezes eu estou saindo do laboratório e eu tenho o privilégio do laboratório eu ser próximo da Vila Madalena. Do lado. Aí às vezes o pessoal, Cleiton, vamos tomar um chopp, vamos bater um papo? E dentro dessas conversas assim com meus amigos dentistas, uma coisa, um amigo falou e eu fiquei com isso na cabeça. Às vezes o que é caro para o dentista não é ele pagar um material de moldagem mais caro, um laboratório mais caro. O que é caro dele é a hora clínica dele, né? Então todo aquele trabalho que gera refação, repetição, isso vai onerar, né, na margem dele. Então a gente, dentro disso aí, a gente
preconiza muito essa questão da informação também, que a gente tem da informação facilita muito o trabalho de ambos, né? E a gente sabe que a vida dentro do consultório é corrida, então, mas mesmo assim a gente tem que focar nessa questão, porque uma vez a gente recebendo um bom trabalho para se executar e as informações da forma correta, tudo flui, né? Eu falo que quando o dentista aperta o botão lá para enviar o arquivo para o laboratório, eu já tenho dia e hora para entregar esse trabalho para ele. Então todo o trabalho que chega no laboratório, que eu preciso falar com ele por algum motivo, por falta de informação, isso pode comprometer o prazo de entrega, né? Então a gente foca muito nessa questão da comunicação também. Que dinamismo legal. Paulo, conta um pouco pra gente quais são as novidades que o Kion está buscando aí depois do IN24, né? O que eles têm aí, o que vocês têm de novidade para nós? A gente está fomentando essa parte do serviço de escaneamento, então sua clínica ela não tem um profissional que a gente possa deixar um scanner, ela não precisa ter um scanner lá, então a gente tem uma equipe de dentistas muito bem qualificados que fazem esse serviço para ti, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Legal. Tem um projeto muito bacana de Digital Solution. Então, a gente leva um scanner, deixa com você consegue digitalizar a sua clínica e consegue uma ferramenta de vendas também para ele, né? Sim. Essa parte da educação para a gente é fundamental, como você mencionou e o Cleiton bem disse. Às vezes, você não tem um determinado tipo de tratamento na tua clínica, quer aumentar teu ticket médio. Pô, vamos lá, vamos fazer uma imersão em cirurgia guiada lá no laboratório com profissionais de referência. Você aprende e consegue aumentar o teu portfórlio de serviços, né? E melhorar a percepção de valor do paciente para dele, né? Perfeito. 20 mil dentistas se formando por ano. A concorrência é altíssima, né? Só a minha turma tinha 96 no último semestre. Legal. É muito dentista e você precisa ser diferenciado. A terceirização para a gente é algo que cresceu muito rápido. E ano que vem a gente está entrando muito forte com o Kion Lab Club. É uma parte do laboratório que você vai ter como se fosse uma franquia do Kion. É muito precoce ainda dizer muitos detalhes. Dá para dar spoiler? Dá. Funciona muito como uma terceirização e mescla como franquia. Então você vai ter o serviço do Kion para a tua região, com a cara Kion, com o modelo Kion de negócio, com os processos que nós definimos muito bem e funcionam. Que legal. Então o laboratório, de novo, hoje ele precisa entender que ele precisa de fluxo, processo, ele é um empresário, ele é uma empresa. Que bacana. E se a gente já tem esse know-how e está dando certo, por que não compartilhar isso em vários lugares do Brasil? Nossa, eu como sou fã de carteirinha deles, para mim soa como música isso. Tem uma coisa que eu acho que também é um facilitador que vocês oferecem, que eu acho que é uma coisa interessantíssima. Eles já antevendo, né, essa necessidade de componentes protéticos, tal, né, vocês já se prontificam a adiantar esse serviço para o cliente de vocês. Porque assim, hoje como o volume, eu disse inicialmente que hoje em torno de 60%, 70% dos casos entra prótese sobre implante, né? E dentro do nosso fluxo já não estava fazendo muito sentido eu receber um arquivo intraoral do dentista para fazer um trabalho de prótese sobre implante, aí eu tenho que entrar em contato com a indústria para pedir o componente. Às vezes tinha dentista que falava assim, Cleiton, pede componente meu nome, às vezes outros pedem nome do laboratório. Confusão. E para a gente fazer gerir tudo isso é muito difícil. E por sua vez, o que acontecia? O trabalho ficava parado 1 dia, 2 dias, 3 dias. Isso. Então hoje a gente tem um fluxo de prótese sobre implante que a gente tem a grade dentro do laboratório. Então o dentista mandou o arquivo, ele não precisa se preocupar se eu vou pedir um componente com a cinta de 1, de 2, de 3, enfim. A gente seleciona e o trabalho segue o fluxo, porque muitas das vezes o trabalho ficava muito parado ali no laboratório. Né? E às vezes, vamos supor, acontece, né? A gente trabalha com seres humanos. Às vezes ia pedir o componente chegava errado, aí o trabalho ficava parado. A secretária pediu errado. Aí, e pior que às vezes a gente recebia o componente, aí a gente abria o componente para encaixar,
puta, não é esse componente, Não é esse. perder esse componente. Lascou. Desespero, Aí eu cara. ficava com custo, porque eu abri o componente e a Componente. empresa Pagou. já não vai recebeu mais usar, não né? dava para A trocar. fatura já pingava. É, Foi. mas dentro disso a gente definiu um fluxo de prótese sobre implante, onde a gente tem a nossa grade, que iam de componentes. Então, todos os trabalhos que vêm para fazer prótese sobre implante já é um pacote fechado. Então, a gente já... E prótese sobre implante também, outro ponto era a questão dos análogos. O que estava acontecendo? Eu recebi o trabalho, porque quando a gente recebia o trabalho analógico, o dentista mandava o molde, mandava o análogo junto com o trabalho, eu usava o análogo para gerar o modelo, terminava o trabalho, ele quebrava o modelo, tinha outro trabalho para mandar, mandava o análogo junto com a caixa, né, para o laboratório. O digital, o que estava acontecendo? O dentista mandava o arquivo, aí eu selecionava o análogo e o componente, aí mandava o trabalho para ele. Daqui a pouco ele começava a juntar um monte de análogo no consultório e falava assim, Cleiton, eu tô te mandando os análogos aí, conforme eu for mandando o trabalho, vai utilizando meus análogos. Não estava mais fazendo sentido. Então hoje, prótese sobre implante, o dentista não tem custo com o análogo. Então a gente já fornece o análogo justamente para facilitar o fluxo, todo, né? Exato. Então hoje ele não tem custo com o análogo, ele só vai ter o custo do componente protético e da coroa, né? Então, para facilitar Trocar o pneu com o carro andando, vai surgindo os cenários, vocês vão ajustando. Pois é. Bacana. E não estava fazendo mais sentido também eu receber um arquivo intraoral e às vezes mandar um motoboy ir lá retirar o componente no consultório dele e falar, pô, eu não estou retirando o trabalho, mas estou indo retirar o componente. Imagina. Então, Ou seja, estava dando um passo para frente e 3 para trás. Então, por isso que para prótese sobre implante a gente definiu um fluxo onde facilita tanto a vida do nosso cliente dentista como a vida do laboratório também. Sensacional. E vocês estão com o stand aqui no IN 2024, recebendo clientes, amigos. Qual que é a feedback que vocês estão tendo aí de todo o trabalho de excelência que vocês estão produzindo? Porque é importante a gente ouvir o que o colega traz de percepção, da experiência dele. O que vocês têm de feedback do cliente? Aí o Paulão pode falar melhor, que o Paulão tá desde terça-feira aqui. Desde terça-feira cansando já, os pezinhos. Tá acabando, Paulão, calma. É o último dia. Mas é aquele sentimento de infelizmente, né? Sem dúvida. A gente encontra grandes amigos, é bem acolhido por vocês, então é um sentimento de, nossa, vai acabar. Mas é uma visão de quem já trabalha com a gente e vê o porte e a responsabilidade daquele laboratório que ele está trabalhando. Sim. Alguns passam e de longe eu vejo comentar assim, esse é aquele laboratório Kion, que tá o digital, tal. Enfim, algumas pessoas conhecem e querem se aproximar. E a gente teve uma demanda muito grande de querer conhecer nossa filosofia de trabalho, principalmente na parte de fresagem. E eles querem muito conhecer o laboratório pessoalmente. Então, realmente é um city tour diferenciado. Diferenciado. Então todos eles, poxa, posso passar lá? Onde é o endereço? Eu tenho que marcar, tenho que agendar. E a gente recebe muitas pessoas diariamente. Eu brinco que a gente é uma casa bem acolhedora, porque vocês estão lá com a gente, o cliente está, o laboratório está lá conversando com a gente. E foi um congresso que me surpreendeu no sentido de cursos de especialização procurando a gente, o clínico do dia a dia, franquias, que é um mercado que está crescendo absurdamente e procurando a gente para esse tipo de parceria, de rapidez no trabalho, de protocolos, né? de definições que são concretas. Então foi bem positivo o saldo do congresso para a gente. Bom demais, né, Fernando? Coisa boa, tem que copiar, tem que modelar, tem que estar do lado, né? Sim. Tem que crescer junto, né, Ricardinho? Não tenha dúvida. E é gostoso porque são pessoas jovens, né, mas que têm uma visão muito pé no chão da realidade, não tão envaidecidas, né, não tão assim inebriadas com a coisa do mundo digital, que olha agora, não, trabalham direito, querem oferecer um trabalho digno, pé no chão, né, preço justo, né? Só que dando a oportunidade de quem quiser trabalhar legal, sem dúvida, entrar para esse mundo. E eu não posso deixar de agradecer assim, eu falo que assim, eu falo que Deus é muito bom comigo assim, de colocar pessoas boas na minha vida, assim, sabe?
E hoje o fato da gente ter a conexão, vocês do nosso lado, assim, que nos ajudou e nos ajuda ainda nessa trajetória. Incrível. E é uma coisa que eu só tenho que agradecer mesmo, assim, porque vocês são grandes parceiros, assim, nossos do laboratório. E eu falo que a odontologia agradece muito por ter uma empresa como a Conexão atendendo no mercado odontológico, sabe? 34 anos vai completar agora e sempre vi essa visão, né, Fernando? De buscar facilitar a vida dos implantodontistas, dos protesistas, dos laboratoristas também. Então, Dr. Rodolfo sempre visionário e buscando cada vez mais fortalecer as relações. Né? E o brilho no olho que ele apresentou para mim ali fora, os novos componentes digital, o brilho do olho parece que está cada vez maior. Está começando, né? Está começando. Eu achei aquilo incrível, eu já não estava nem olhando os componentes, eu falei, caramba, até hoje ele tem um brilho no olho muito grande. Verdade. E isso transparece para a Conexão e seus clientes. E ele faz um trabalho muito próximo, assim, eu falo, muito próximo do laboratório, do dentista. E eu até falo, toda vez que eu encontro o Rodolfo, é conversa para mais de 2 horas, que porque gostoso, impossível você chegar e só cumprimentar. Não tem como, não dá. Não tem como. Sempre tem uma novidade boa, né, chegando. Sempre, assim, eu falo que recentemente eu estava em um congresso, aí eu fui bater um papo com ele lá, nossa, as 2 horas que eu fiquei lá, eu aprendi tanto. Verdade. Que eu falo, foi melhor do que qualquer outro curso aqui que eu vim fazer, mas enfim, a gente só tem que agradecer mesmo a parceria e eu falo que juntos somos mais fortes, né? Sem então dúvida. A gente agradece Cleiton, muito por isso. Primeiro, queria pedir a você para deixar, né, os contatos das redes sociais do laboratório Kion e também fazer um convite para a nossa audiência, né, visitar lá quem for de São Paulo ou que tiver oportunidade. Acho que vale a pena, né, certamente será muito bem recebido pela sua equipe, né, o seu povo tem a marca deles aí é um bom atendimento, acolhimento, a gente sabe que isso faz a diferença. Né? Então, queria que você nos... Aí eu vou deixar o contato, melhor que o Paulão deixar o contato dele, o Paulo que toca a parte comercial aí, acho que até melhor. Não, é bacana os dentistas nos seguirem nas redes sociais. Sim. Lá estão os nossos calendários de cursos, eventos, workshops. De novo, nós somos uma casa super acolhedora, então marca uma visita pra gente, vem tomar um café, vem visitar um curso nosso que vai se surpreender, né? Então as portas estão sempre abertas. Kion Dental Tech tá lá na rede social, é só seguir que já sabe de todas as novidades. Legal. Fernando. Mais um bate-papo incrível, hein, Ricardinho? Sarrafo alto, meu amigo. Pois é. Presença de um carioca flamenguista. Não é bom falar isso hoje. Hoje não. Agora pegou. Cleiton do coração. Também não é bom falar futebol com o Cleiton também. Essa mesa não dá pra falar de futebol. Não, vamos continuar na implantodontia. Ai, meu pai do céu. Agradecer imensamente vocês aí, parabéns pelo brilhante trabalho, que repliquem aí esse modelo de negócio, né? Na odontologia precisa de profissionalismo, qualidade, tecnologia, né? E a parte educacional sempre presente. Contem sempre com a gente também, a Conexão. Nosso terceiro evento, se Deus quiser, em breve, né? Se Deus quiser. Cleiton e Paulo já estão convidadíssimos. Já estão convocados aí. São pessoas do coração, viu, querido? Conta com a gente. Valeu. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado. E você que curtiu aí mais esse bate-papo, se inscreve aí no Implantcast, comenta, compartilha, segue a gente na rede social e daqui a pouco a gente volta aí para mais bate-papo nesse último dia aqui do IN 2024, diretamente aqui de São Paulo. Quem não pôde estar presente vai ter um pouquinho do que está acontecendo aqui na odontologia brasileira, tá bom? Vem com a gente. Até mais. Um abraço. Tchau.